Falar do Renascimento é falar de um movimento em vários campos do conhecimento, nas ciências, na literatura, na arquitetura, na cultura, nas artes. Então, o Renascimento é um movimento de uma visão muito grandiosa e de um momento em que ocorriam várias coisas ao mesmo tempo. Quais são elas? Reformas religiosas, que nós vamos ver na próxima aula, grandes navegações que ocorriam ao mesmo tempo e o próprio Renascimento. Então, né, o século XIV para o século XV é um momento de uma grande efervescência cultural, com características marcantes e com atuações desses artistas, na verdade, dos renascentistas, que atuaram nas artes, atuaram na literatura, que é um tipo de arte, né? Que atuaram na arquitetura e atuaram na ciência, marcante, marcante para nós até os dias de hoje e o serão até enquanto existir humanidade. Então, vamos ver aqui, eu vou compartilhar um slide com vocês agora. Deixa eu compartilhar a tela, né? Hoje no slide. Então, pessoal, renascimento cultural. Eu faço a seguinte pergunta para vocês: o que é renascer? O que é renascer? Pode colocar no chat, pode abrir o microfone, para a gente começar pela problematização do termo. Emerson, eu vou escolher o C de novo. O que é renascer? Surgimento? Ressurgimento. Pode ser também. Não todo ressurgimento é um renascimento, mas é algo mais simples do que vocês podem imaginar ainda. Deixa eu perguntar, Nicole, logicamente se você quiser responder, o que é renascer? Pode responder no chat aqui. Nascer de novo. É bem por aí, é isso mesmo, Gustavo. É algo que estava morto e voltou à vida. Então aqui, gente, como o Gustavo brincou, mas a opinião dele está corretíssima. Ia falar exatamente isso. Não tirou as palavras da sua boca, né, Nicole? Mas tirou colocou o seu pensamento no teclado. Em tempos de pandemia, colocou o seu pensamento no teclado. Mas é isso mesmo, gente. E aí a gente sempre começa com a problematização do título. Por que renascimento cultural? Porque aqueles artistas, arquitetos, literários, entre outros, acreditavam que a cultura havia vivido na antiguidade, morreu na Idade Média e agora ela voltava à vida. Por isso que estes artistas se autodenominavam renascentistas. É porque eles estavam fazendo a cultura renascer. Aonde ela havia nascido? Na Grécia e em Roma, no mundo greco-romano. Em qual momento ela estava morta? Na Idade Média. E agora, na Idade Moderna, que eles também se deram o nome de modernos, aí volta a vida. Muito bem, isso. E aí eu vou gastar um pouco do francês, do pouquinho que eu tenho. Parle-me de Florence e de la Renaissance. Renaissance. Parle-me de Bramante e de l'Enfer de Dante. Fale-me de Florença e da Renascença. Fale-me de Bramante e do Inferno de Dante. Eu vou passar um vídeo para vocês na próxima aula, antes dos exercícios, é um vídeo justamente desse musical do Notre Dame de Paris, tá bom? Então, e Florença é esse berço do Renascimento, desse movimento da cultura que havia morrido e voltou à vida.
Então, continuando aqui, gente, e vamos para uma obra referencial dentro desse movimento renascentista. Qual obra é essa? A Criação. A criação de Adão. Aqui, de um lado, temos Deus. Deus, os anjos e tudo mais, e do outro lado, Adão, como veio ao mundo, como o homem foi criado. E aqui, gente, nós temos uma característica do Renascimento, que é a valorização do corpo nu, uma coisa que eles voltam dos valores greco-romanos. Outra coisa também que é um valor típico renascentista, tanto Deus quanto Adão estão aqui representados com formas humanas. Então, esse é o humanismo, né? A representação da forma humana nas artes, na literatura, na arquitetura, enfim, em todos os campos. Não é que estes homens se tornaram ateus, mas o que eles trazem aqui é colocar humanidade nas ciências, na literatura, na escultura e em vários outros campos de conhecimento mais. E esse quadro é um exemplo. O homem retratado nu, com as vergonhas de fora, e Deus está aí o criando. Lembrando, viu, que quando Michelangelo pintou, estava todo mundo pelado aqui, inclusive Deus. Um outro artista, já quando Michelangelo veio a falecer, logicamente o Michelangelo era vaidoso demais para deixar isso acontecer em vida, pintou a roupa de Deus. Mas, originalmente, a criação de Adão foi pintada tanto com Adão quanto Deus nus. Aí essa veste aqui que vocês veem, né, foi uma pintura posterior. Então vamos continuar aqui no slide, na aula. Renascimento, conjunto de transformações na mentalidade do homem ocorrido entre o final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, gente, isso é o Renascimento, uma nova postura. Uma nova postura de quem? Do homem em relação aos outros homens, em relação à natureza, em relação ao outro, seja ele o mundo natural ou os outros seres humanos mesmo. Então, o Renascimento é enquadrado como um conjunto de transformações mentais desse próprio homem. E aí outro ponto também, valorização das atividades humanas. Se na Idade Média, principalmente na baixa Idade Média, não, na alta Idade Média, você tinha uma hipervalorização do teocentrismo, aqui voltamos a ter um antropocentrismo. O que é o antropocentrismo, né? Só para colocar aqui. Antropocentrismo. O homem no centro das relações humanas. Que nem eu falei, o homem não se tornou ateu, mas as ciências, a arte, a própria religião gira em torno dele. Tem traços e formas mais humanas. E aí, gente, ideia vendida pelos renascentistas de que ocorria um novo renascimento após o período de trevas e escuridão. Eu lembro da aula que eu falei sobre a Idade Média, que eu fiz até pergunta para a Nicole, né? O que são as ex-namoradas do namorado dela. E ela me respondeu, não, elas são bonitas e tudo mais. Aí eu aprofundei a pergunta, apelei. Apelei no bom sentido, viu, Nicole? Se ela tem algum contato com elas. Não, aí logicamente que não, né? Então aqui, meninos, com o que vem posteriormente, que você quer quebrar, você vai colocar uma marca ruim. E essa marca ruim de Idade das Trevas, 1000 anos que o mundo dormiu, falta de arte, outras coisas mais, foi uma marca colocada pelos renascentistas. Então, quem colocou essa marca, que é a Idade Média associada a atraso, a escuridão,
as trevas e outras coisas mais, foram os renascentistas. Perguntinha básica aqui, vocês lembram dessa aula? Sim ou não no chat, por favor? Pois é. Então, aqui, na aula de hoje, nós estamos trabalhando com quem colocou essa marca sobre eles, que são os artistas renascentistas. Vamos continuar na aula como eu mesmo já bati na tecla. Associação da Idade Média ao atraso ao irracionalismo. Quando nós trabalhamos Idade Média, eu falei que as novas leituras da Idade Média trazem de tudo. Trazem um atraso medieval, mas também trazem avanços medievais. Então, a Idade Média é um período com suas particularidades, e no qual as particularidades ruins da Idade Média foram muito exploradas pelos renascentistas. Então, eles pegavam, eles acreditavam em ciência, eles eram porcos, não sei o quê. Então, o governo deles era completamente bagunçado. Então, tudo que era ruim da Idade Média foi reusado pelos renascentistas. Continuando, pessoal, mas por quê? Né? Criação de uma imagem negativa do período medieval pelos renascentistas. A Idade Média quebrou com o quê? Quebrou com a cultura clássica greco-romana. Então vem Grécia, Roma, Idade Média. O corte. E um corte brusco. Um corte brusco. E como essa antiguidade greco-romana era o que inspirava os artistas renascentistas, eles não falam assim, a Idade Média, olha só que sangue, que ferida profunda que levou o desmaio da Terra, foi a Idade Média. Bom era lá na Grécia, melhor era lá em Roma. E a Idade Média acabou com isso tudo, mas nós estamos resgatando a cultura clássica greco-romana. E aí, meninos, olha só que curioso. Novas interpretações historiográficas que admitem que as raízes do pensamento renascentista já se encontravam no período medieval. Então, alguma coisa, né, já começa no final da Idade Média, como, por exemplo, o Inferno de Dante. O Inferno de Dante é uma obra do século XIII ainda. Para muitos, é a obra fundadora da literatura renascentista, mas ainda está no período medieval. Então, alguns autores atuais, né, veem que a Idade Média não foi um corte tão brusco assim com a Idade Média, não. Na verdade, ela foi uma continuação de algumas transformações que ocorreram dentro da Idade Média. Mas aí é uma questão de interpretação. Outro ponto também, povoamento deste homem moderno de uma certa visão mística e religiosa sobre o mundo e sobre a sociedade. Essa sociedade renascentista não quebrou de tudo com o misticismo, não quebrou de tudo com a religiosidade. No movimento barroco, na reforma protestante, nós vamos ver que não quebrou mesmo. Tanto que, antes de continuar, quando o Copérnico lança, né, na verdade, depois de morto, os seus discípulos lançam o livro A Órbita Nova, né, traduzindo do latim, o Lutero escreveu cartas contra essa obra, mas cartas venenosas. Lutero, pai da Reforma Protestante, não aceitando a teoria de que o Sol está no centro do universo e que a Terra é plana. Bom, que a Terra é plana tem gente que acredita até hoje, né? Ei, Deus amado, vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Expansão do Renascimento. Um homem denominado Gutenberg vai mudar a face do mundo. O que possibilitou essa expansão? Gente,
Durante a Idade Média, trabalharam os monges copistas. E aí eu vou colocar no chat aqui quem eram eles. Monges copistas. Monges responsáveis por fazer a cópia de livros e documentos da antiguidade. Então, os monges copistas, durante a Idade Média, tiveram um papel de fundamental importância para que muitas obras da antiguidade não se perdessem. Agora, como eles faziam isso? Eles iam ditando um para o outro, palavra por palavra, de um livro inteiro. Imagina eu virar para vocês aqui, não aqui. Renascimento e Reforma. Aí vocês têm que copiar. Renascimento. O termo renascimento designa um conjunto de transformações na mentalidade do homem europeu ocorrido entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. E vocês viram para mim, professor, repete o que você falou no início aí. E é bem por aí mesmo. A atuação dos monges foi de fundamental importância, mas ela era muito lenta. Com a chegada das prensas móveis à Europa, lembrando que elas já existiam na China há séculos antes, essa velocidade da informação, essa circulação de informação, ela vai se acelerar. E aí o trabalho dos montes é encerrado, porque agora você imprime por isso Lutero ficou famoso tão rápido. Exato, porque as ideias dele, como a Isa falou, e eu vou falar isso quando nós trabalharmos com a Reforma Protestante, circularam mais rápido. Existiram reformadores antes de Lutero? Existiram. John Hus, o Wycliffe, entre outros, tentavam fazer uma reforma no interior da igreja, mas não tiveram essa circularidade de ideias tão rápidas como Lutero teve. E aí, pessoal, mas ainda não é assunto para a aula de hoje. A gente tem, né, chegada do movimento aos Países Baixos, que passaram por forte desenvolvimento comercial. Naquele momento, né, Países Baixos, leia-se Holanda, passava por um desenvolvimento econômico, social, cultural, artístico, fantástico. E lá também ficou marcante. Depois nós vamos falar dos artistas renascentistas pela Europa, vamos dizer assim, né? Agora, uma característica, quando a gente fala do Renascimento, parece que ele atingiu toda a Europa. E não, ele foi um movimento mais dos grandes centros. Um movimento que não chegou ao interior das sociedades, sendo restrito apenas às elites. Então, quando a gente fala de renascimento, a gente está falando das cidades, dos grandes centros urbanos. A gente não está falando de Trás-os-Montes, em Portugal. Está falando de cidades grandes. Está falando de Lisboa, Porto, Gênova, Florença, Paris, Madrid, Londres, Amsterdã, Roterdã. Mas a gente não está falando lá do Burgo de Santo Stefano, no interior da Itália. As regiões interioranas, e principalmente as regiões rurais, ainda ficaram muito com aquele pensamento medieval, muito impregnado desse teocentrismo e de outros valores medievais. Esses valores circularam mais entre as elites dos grandes centros. Então, né, como eu mesmo falei, movimento urbano ficando a vida rural regida por valores medievais. Flávio, como assim? É só você comparar a mentalidade da sua avó com a sua. Você vai entender o que é uma mentalidade medieval como mentalidade, digamos assim, pós-moderna.
ou uma mentalidade, do máximo que você pode falar assim, não, minha avó tem uma mentalidade moderna, da idade moderna, não da idade contemporânea. Então, aqui, meninos, essa ideia que nós estamos debatendo e debatendo na aula de hoje é uma ideia dos grandes centros. O interior, a zona rural, as pequenas vilas ainda ficaram muito impregnadas por muito tempo ainda com esses valores medievais. Continuando aqui, pessoal, a gente tem, né? Peraí, Renascimento. As características do Renascimento, que estão na página 36 e 37. E aí eu peço para vocês abrirem estes valores, cada um deles: humanismo, antropocentrismo, valorização da razão, postura crítica, individualismo, universalismo, hedonismo, mecenato, naturalismo, retomada dos valores clássicos, busca pela perfeição. Quem está com a apostila aí, vai abrir para mim, fazendo um favor, que nós vamos estudar determinados aspectos deste movimento. Vamos a eles, então. Página 36. Deixa eu pedir aqui, Iris, você lê para nós, fazendo um favor? Humanismo, fazendo um favor, a gente vai ler um por um desses. Iris, você pode ler? Deixa eu ver aqui. Microfone. Por isso, o microfone não está funcionando. Ok, Iris. Então, deixa eu pedir uma outra pessoa aqui. Uma outra pessoa pode ler? O Emerson sempre está quebrando nosso galho aqui. Se ele quiser ler também, pode ficar à vontade. Então, Emerson, manda ver para Posso ir? nós. Primeiro, humanismo. Posso ir, professor? Pode sim. Humanismo. O humanismo foi resgatado dos textos da Antiguidade Clássica por estudiosos como Petrarca e Boccaccio. Até o século XIV, a leitura e a interpretação desses textos estiveram, em grande parte, controladas pela Igreja, e a retomada deles proporcionou uma alteração na visão a respeito do papel do homem no mundo. A partir de então, o estudo das atividades humanas passou a ser preponderante nas universidades, que se afastavam do teocentrismo medieval e assumiam uma postura cada vez mais laica. Então, primeiro ponto, mais antropocentrismo, mais laicismo. O que é o laicismo? É a religião separada da política ou do saber científico. Então, isso é o laicismo, a separação entre estes dois campos, tá bom? Então, as universidades que são, digamos assim, desenvolvimentos medievais passaram a ganhar contornos modernos. Qual o contorno moderno? Não é separar Deus do ensino, para ser bem resumido nisso aqui, né? Emerson, antropocentrismo, fazendo favor. Antropocentrismo. A valorização das atividades humanas veio acompanhada da postura antropocêntrica. Buscando se opor ao teocentrismo medieval, o homem do Renascimento acreditava ser o centro das atenções e o sujeito fundamental para a explicação dos elementos que o rodeavam. Dessa maneira, somente ele poderia decidir seu próprio destino e suas ações deveriam ser glorificadas. Apesar dessa convicção renascentista, não se deve acreditar em uma postura radical em relação ao teocentrismo medieval, uma vez que, ainda naquele momento, a mentalidade religiosa se fazia muito presente. A mentalidade religiosa se faz presente até os dias de hoje. O próprio Galileu Galilei nunca foi um ateu, muito pelo contrário.
Ele era um Galileu Galilei da teoria dos corpos, gravidade e outras coisas mais, né? Ele nunca foi um ateu. Inclusive, ele era um católico fervoroso, mas que queria provar nos seus estudos algumas leis e coisas, né, relacionadas ao funcionamento dos corpos. Mas isso para ele não era negar a Deus, entendendo que o mundo era uma criação, o universo, o cosmos era uma criação de Deus. Então, né, o antropocentrismo não quebra com o teocentrismo de tudo. O homem não se torna um ateu. Entretanto, uma mudança. O homem passa a ser este centro dos estudos, não mais Deus. Ou seja, eu vou entender, então, a criação de Deus. Eu não vou deixar o mistério da humanidade como mistério. Eu vou querer revelar este mistério. O Emerson, valorização da razão. A valorização da razão foi uma decorrência das transformações observadas ao final do período medieval. Fatores como o desenvolvimento do comércio e das atividades financeiras na Baixa Idade Média trouxeram a necessidade dos cálculos das distâncias, do tempo, dos lucros e dos prejuízos. A postura humanista e antropocêntrica colaborou para isso ao considerar o uso da razão como a marca definidora do homem. Aqui nós temos a atividade racional de pensamento. O pensamento deve ser incentivado e não reprimido. O homem deve pensar, e pensar o quê? Sobre tudo. Sobre tudo. Essa é a postura humana. Pensar sobre a natureza, pensar sobre a sua relação com a natureza e trabalhar com a noção agora de progresso. Eu não vou esperar a outra vida para eu ter o bom e o melhor. Eu já posso ter aqui nessa terra mesmo, trabalhando para evoluir as minhas condições, o bom e o melhor. Então, aqui, né, há uma noção de uma substituição da noção de profectos, do latim, de profecias, pela noção de progressos, evolução, progresso entendido como evolução material humana. Essa é a valorização da razão. Como atingir o progresso? Pensando, tendo uma postura crítica, se colocando mediante o mundo como uma tábua rasa. O que é a tábua rasa? É aquela que você vai colocando objetos nela. Assim também é a cabeça do homem. Ela é rasa, mas à medida que você vai lendo, vai debatendo, vai se instruindo, ela vai ficando cheia. E essa é a valorização da razão. Também proporcionada, ligada a uma postura crítica. Emerson, postura crítica para nós. O crescimento da postura crítica também foi uma característica do Renascimento. A desconfiança em relação às tradições e às verdades impostas pela autoridade clerical gerou importantes mudanças naquele contexto. Sendo assim, críticas ao clero, aos valores medievais e à realidade da época passaram a ser mais comuns, apesar da repressão e censura típicas do período. Então, aqui, o pessoal, nós vamos ter, né, a chamada postura crítica. Galileu Galilei atuou com postura crítica. Copérnico atuou com postura crítica. E outros mais, Gil Vicente, em Portugal, atuou com postura crítica. Miguel de Cervantes, o mesmo, entre vários e vários outros escritores, pensadores, viventes do Renascimento. Agora, quer dizer que a postura crítica os deu liberdade? Muito pelo contrário, na maioria das vezes. O que a postura crítica os ofereceu foi uma forte repressão de grupos que não queriam perder o poder e o status também. A Igreja Católica, aqui é conhecido o caso de Galileu Galilei, é conhecido o caso de Tommaso de Campanella, que não era necessariamente um renascentista, mas era um pensador desse momento.
entre outros perseguidos e queimados pela própria Inquisição. Então, a postura crítica foi adotada, muitas vezes, arriscando a vida. O Emerson, individualismo. Pode ler individualismo e universalismo. Pode ler os dois. A postura individualista, típica do homem renascentista e oposta ao coletismo medieval, pode ser associada ao crescimento da atividade comercial e urbana ainda na Idade Média. O homem do Renascimento se via como um distinto do coletivo e detentor de características específicas que o diferenciavam dos demais. Universalismo. A crença em sua capacidade fazia com que o homem do Renascimento se dedicasse às mais diversas atividades. A especialização em uma determinada área, comum no mundo atual, se contrasta com a postura renascentista, que defendia que o homem universal poderia se destacar em várias áreas do conhecimento humano. Ô, meninos, se eu perguntar para vocês qual foi o arquiteto responsável pela Catedral Notre-Dame de Paris, nós não vamos ter um nome. Se eu perguntar para vocês o responsável por uma construção de outra igreja medieval, qualquer que seja, nós não vamos ter um nome. Por quê? Porque durante a Idade Média, as pessoas não se identificavam junto às suas obras de criação. Essa postura de identificar, fui eu que fiz essa escultura, essa pintura, esse projeto arquitetônico de igreja e outras coisas mais, passou a ser uma postura adotada no Renascimento. Então, antes, né, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame é belíssima, mas você não tem um engenheiro que a desenhou. E outras igrejas medievais também seguem a mesma linha. E outras construções medievais também. Com o Renascimento se valoriza o ser individual. Ou seja, se fui eu que fiz, eles têm que saber. Não basta só fazer, o outro tem que saber. E o universalismo, gente, eu não vou falar muito sobre o universalismo, não, mas eu vou dar um exemplo. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era arquiteto, escultor, engenheiro, biólogo, médico. Ele tinha estudo nas mais diversas áreas do conhecimento e tudo que ele fazia bem. Tá bom? Vamos continuar aqui. O Emerson, pode ler hedonismo e mecenato. A busca pelo prazer foi marca do homem moderno, tendo a valorização do mundo temporal e da vida terrena incentivada à procura por prazeres intelectuais e materiais. Os prazeres mundanos foram colocados em destaque, e a preocupação com o tempo humano passou a conviver com o tempo da eternidade, aquele posterior à morte, vinculado ao cristianismo. Pode ler mecenato também? Mecenato. O incentivo financeiro foi comum para a produção das obras do Renascimento. Diversos grupos sociais desejavam ver os seus valores representados pelos artistas do período. Igreja, burguesia e nobreza financiavam pinturas e esculturas com a intenção de exaltar seus hábitos e sua visão de mundo. No caso da burguesia, essa necessidade estava vinculada ao desejo de os burgueses ascenderem a um novo status social em meio a uma Europa ainda marcada pela presença de valores aristocráticos. Bom, sobre hedonismo, culto ao prazer. Deixa eu fazer uma pergunta, não me interpretem mal. E também não respondam bobiças, tá bom? Eu não quero bobiças no chat. Opa, olha o harém. Vou até desligar. Eu falei que eu não quero bobiças no chat, tá bom? Mas, gente, coloca uma coisa que coloca uma coisa que dá prazer no chat aí, fazendo favor. Eu vou colocar uma coisa aqui.
tá bom? Pode colocar aí. Coloca, gente. Cheiro. Olha isso. Muito bom, interessante. Comer. Ah, esse é clássico, Daniel. Terra molhada. Curioso. Bacana. Dinheiro. Paulo também foi bem cirúrgico. Não quero bobiças. Embora eu pensei, vou ser sincero que eu pensei. Ler bons livros. Silêncio. Mas silêncio tem hora que é um prazer também, viu? Com certeza, dormir. Ah, dormir, Comer, bem lembrado. dormir, Bem dar lembrado. uma sensação de relaxamento, viajar. Exato. O barulho de chuva boa. Nossa, vocês estão me surpreendendo positivamente. Final de Gente, semana no campo. ó, aí já não é tanto a minha praia, não. Barulho de Não, mas é natureza. bom É você sair bom. do barulho da cidade. É interessante. Bacana. Pessoal, ao contrário do que a Idade Média fazia com o sentimento de prazer, que era aquela repressão, eu não posso sentir prazer porque o prazer está ligado ao pecado. A atitude do homem renascentista é: eu vou sentir prazer, custe o que custar. O prazer é meu e ele é uma atitude humana. Eu não posso frear o humano, muito pelo contrário, eu tenho que incentivá-lo. Então é isso. O sexo traz prazer? Lógico que traz, mas não é só o sexo. O barulho da natureza, o barulho de chuva, o chocolate, o comer, o dormir, o ver uma boa série, o ver um bom filme, ler um bom livro. Ao invés ao invés de isso ser aquela coisa repreendida, falar assim, não, eu não posso, eu estou pecando, e conviver com esse turbilhão de sentimentos na cabeça, o renascentista vai dizer, não, não, não. Muito pelo contrário, viva. Leonardo da Vinci, por exemplo, tinha prazer no estudo. Muitas vezes não dormia para ficar estudando, secando cadáver, lendo, escrevendo e outras coisas mais. Era um prazer que ele não abria mão. Outro ponto de fundamental importância também, gente, o único artista, segundo os registros, que enriqueceu, o único artista renascentista que enriqueceu foi o Michelangelo, porque ele cobrava caro por aquilo que ele fazia. Os demais foram patrocinados. E aí esse patrocínio foi fundamental para que as suas obras saíssem. Esse patrocínio era o mecenato. Família Médici, bem lembrado, o Iris. Rei Francisco I também foi um que patrocinou o Da Vinci, os Borgia e assim por diante. Você tem várias famílias ali que patrocinaram o Renascimento, tá bom? Na próxima aula, a gente continua nisso aqui e depois vou passar uma pequena